Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, sem nem deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo. O que é a Caravana do Haroldo? É uma empresa séria, é uma empresa que tem tudo para você viajar acompanhando os jogos do Flamengo. Olha, Rio de Janeiro receptivo, você vai para os jogos com ingresso incluído, tá? Os jogos da Libertadores Brasileiro no Rio de Janeiro. Fora do Rio, você vai passagem, hospedagem, tem translado nos jogos. Agora em Buenos Aires tem translado, né? Parceria lá com a Caravana do Haroldo, então você já consegue tudo através deles. É muito boa a empresa, o atendimento fantástico, tá? Então já indico aqui agora, inclusive Libertadores, final em Lima, você pode fazer a sua reserva e tem reembolso caso seu time não chegue, né? Ó, bater na madeira porque o Mengão vai chegar. A gente também chega aqui, lembrando que durante o vídeo tem aí sempre muitas informações, números, estatísticas, mapa de calor, a gente sempre fala sobre isso, e você acompanha isso no SofaScore, tá? O melhor aplicativo de futebol do mundo. E, cara, eu falo de verdade, você baixando, você ajuda o nosso trabalho, você ajuda demais o canal Paparazzo Rubro-Negro. Então baixe agora mesmo, que você vai estar ajudando a gente, ajudando a nossa equipe, tá? Também lembrar que você pode emagrecer com saúde na Mais Cabelo, com o programa Mais Slim. E aí você também entra em contato, porque tem Mais Cabelo em todo lugar do Brasil. Toda cidade tem uma Mais Cabelo perto. Cara, com certeza, perto da sua casa tem uma Mais Cabelo, tá? Então, tudo aí no comentário fixado, né? Também na descrição aí a gente tem nossos outros patrocinadores. Lembrando que a gente chega aqui também com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, né? Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, e que até o dia 10 de outubro continua funcionando normalmente, depois mantém a plataforma, vai apenas mudar o nome. Vamos lá, trazer para vocês aqui algumas informações importantes, né, com relação ao mercado da bola. Eu ontem falei com vocês de 4 possíveis saídas, na verdade são 5 possíveis saídas do Flamengo. O Michael, o Flamengo segue aguardando proposta pelo Michael, o jogador não tem sido sequer relacionado, não tem ficado nem no banco. A chance dele ser negociado é grande, o Flamengo espera propostas. E eu falei 5, são 6, porque final do ano o Pablo também sai do Flamengo. Então são 6 saídas confirmadas aí para 2025. Ou agora ou final do ano, tá? Os outros 4 nomes. O Lohan, que está saindo para o Pisa por 500 mil euros de empréstimo monetizado, mais 4 milhões de euros de obrigação de compra. Além disso, o Flamengo fica com 50% e tem uma cláusula de recompra se quiser recomprar o jogador. Então está indo para o Pisa da Itália, uma grande vitrine onde o Flamengo pode ganhar aí, se o jogador for bem vendido, uma nota preta, né? E aí, o seguinte, além dele, o Matheus Gonçalves, o Flamengo, segundo Pablo Rafael Rua, pediu garantias bancárias ao CSKA para que possa liberar a contratação do jogador, 5 milhões de euros, mais metas, mais porcentagem que o Flamengo fica, uma série de coisas. Então, jogadores que o Flamengo esperava ganhar 20, 30 milhões de euros, saindo por muito menos, mas com o Flamengo mantendo uma boa porcentagem em negociação futura, tá? Então, o Matheus Gonçalves não é certo, o Lohan já é o famoso here we go do Fabrício Romano. Outra situação para a gente passar para vocês, a gente vai falar muito de mercado da bola aqui, o Juninho, tá? A informação que chega do Azerbaijão é que o Karabag está tentando contratar novamente. Agora, o Flamengo não vai liberar ele por valores baixos, o Flamengo quer recuperar um pouco do que foi investido no Juninho, tá? Então, para liberar o Juninho para o Karabag, né, do Azerbaijão, é o clube que vai disputar competições importantes agora nessa temporada. Eles querem o retorno do Juninho, lá ele é muito querido, então há esse interesse, segundo jornais locais, segundo notícias que chegam, há um interesse aí na contratação do Juninho, mas o Flamengo não vai aceitar liberar ele por pouco dinheiro, né, por menos do que o Flamengo, pode até ser menos, mas não muito menos do que o Flamengo pagou. E também tem a questão salarial, né? Que o jogador recebe um salário aí que não é dos mais baratos. Além desses nomes todos que eu falei, tem a possível saída também do Vitor Hugo. O Santos e outras equipes estão interessadas na contratação do Vitor Hugo, jogador aí
que voltou para o Flamengo, chegou a viajar para o Sul, mas não foi relacionado para os jogos da Libertadores e do Brasileiro, não estava inscrito na Libertadores, então o Felipe Luiz pode acabar liberando o jogador. O Santos tem interesse, segundo a informação que vem de lá, né? O Lucas Mussetti trouxe essa informação que o Vitor Hugo interessa ao Santos. Sobre o mercado da bola, a gente inclusive publicou no nosso Insta ontem à noite sobre essa situação toda de contratações do Flamengo, convocação, o Alexandro, que deve ser aí desconvocado ainda não foi divulgado, mas pelo Ancelotti, porque confirmou uma lesão na panturrilha, né? Saiu do jogo de anteontem e agora teve a lesão confirmada pelo Flamengo. E aí falar um pouco aqui da questão do Flamengo tentando blindar o elenco para não perder jogadores e ainda renovar alguns, tá? O Flamengo trabalha para manter sua base titular e não pretende vender mais peças importantes. Seriam ali os jogadores do primeiro e do segundo time, o principal e o substituto direto, né? O titular e o reserva, que o Felipe entende não tem reserva, tem 18, 19 jogadores que podem atuar normalmente. O Flamengo tem praticamente 2 times, né? Então a janela fecha 2 de setembro, está quase fechando. Saídas, a gente teve Wesley e Gerson, né? Saídas emblemáticas aí. A diretoria só aceita negociar jogadores que perderam o espaço com o Felipe Luiz e não planeja novas contratações agora. Esses jogadores que eu falei, Michael, até o mesmo Cebolinha, mas apesar do Felipe ainda gostar do Cebolinha e ser uma opção, tá? Tem jogado. A ordem do presidente BAP é resistir ao assédio externo e preservar o elenco também em 2026. Léo Ortiz e Léo Pereira, como a gente tinha falado aqui ontem, né, por exemplo, despertam o interesse europeu, mas o Flamengo só libera a dupla mediante pagamento de multa rescisória ou se o valor for muito alto da proposta. O Flamengo, então, segurando, a Emanuele Brito aí do GE trouxe essa informação, o Flamengo, então, segurando alguns dos seus principais jogadores para evitar, né, que tenha que fazer muitas contratações no próximo ano, até mesmo você ter que entrosar novamente o elenco e tudo mais. O Flamengo quer manter a base, o Flamengo quer manter o time e tá certíssimo, tá? A gente vai falar do Pedro aqui, que tá merecendo aí, inclusive o Vitor Canedo, tricolor, falando do Pedro desde o Fluminense, né, dos recursos que tem. Eu falo, é o Ibra brasileiro, né, cara? E torcedores tricolores, Carlos Daniel elogiando, o Vitor Canedo, todo mundo falando do Pedro. A verdade é a seguinte, é a bola da vez. O Pedro hoje merece mais que Caio Jorge, merece mais, tem muito recurso, joga demais. E há uma quase unanimidade quando se fala do merecimento do Pedro jogar a Copa do Mundo. Então, o Pedro hoje é o atacante que eu não vejo outro no mesmo nível para jogar a Copa do Mundo, para ser o atacante titular da seleção brasileira. Então o Pedro está realmente merecendo e é quase que unanimidade para ser o atacante da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Eu acho que não tem ninguém num nível sequer perto, né? Como disse o próprio Vitor Canedo, o Caio Jorge tem que comer muito tropeiro para ir para a Copa e deixar o Pedro de fora, né? Tá muito acima ainda o Pedro Guilherme, né? Ele tem muito recurso, é elástico, é gol de cobertura, é monstruoso. Olha, a gente teve aí jogadores do Flamengo convocados, o Iago, o João Vitor e o Lucas Furtado estão entre os 26 atletas convocados pelo Ramon Menezes para a fase final de preparação da seleção brasileira sub-20, tá? O período de treinos acontece em Atibaia, São Paulo, entre os dias 1º e 9 de setembro, com atividades no CT do Red Bull Bragantino. Tá? Preparação é voltada para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile de 27 de setembro a 19 de outubro. Então o Flamengo tem esses 3 jogadores aí, campeões do mundo, né, convocados. João Vitor, Iago e Lucas Furtado. Tá? Parabéns aí aos garotos do Flamengo convocados, garotos do Ninho, né, convocados aí também.